Olá, meus caros. Deixa eu contar uma coisa para você antes de você assistir o vídeo de hoje. Eu escrevi um livro. O livro se chama Assim Nasce uma Empresa. É um livro voltado para todo mundo que tem algum tipo de interesse em entender como é que se abre e como é que se cuida de uma empresa. Então você que tem ou pensa em um dia ter uma empresa, vai gostar muito do conteúdo do livro. Para conhecer sobre o livro, você pode visitar o site que a gente criou para divulgar o livro, que é www.assimnasceumaempresa.com.br, ou, a partir de 20 de outubro, que é a data do lançamento do livro, ele vai estar em todas as livrarias, vai estar também no site do Submarino, que é www.submarino.com.br, ou ainda no site da editora, que é www.brasport.com.br. Obrigado pela atenção, aproveita o vídeo. Vamos conversar um pouquinho sobre Prolabore. Nós já falamos outras vezes a respeito desse assunto, mas hoje eu queria jogar uma luz em cima da questão dos encargos que incidem sobre o Prolabore que é pago nas empresas. Então, só para fazer uma conceituação bem pequena e relembrar um pouquinho do que a gente já conversou aqui, o Prolabore é aquela remuneração que o administrador da empresa recebe. Eu gosto sempre de destacar, quando eu estou falando aqui para esse momento de administrador, não é aquele sujeito que tem a formação acadêmica, a graduação em administração, não é isso não. O administrador da empresa é aquela pessoa que, nomeado no seu contrato social ou nos seus estatutos sociais, tem os poderes de administrar o negócio. Vocês sabem que, às vezes, o sócio é o administrador, então, quando o sócio é o administrador, ele recebe um Prolabore, e há casos em que o administrador ele nem é sócio da empresa, mas também, sendo administrador, ele recebe um Prolabore. Deixa eu começar te explicando o seguinte, que o Prolabore, ele não é, para os fins da legislação trabalhista, equiparado ao salário. Então, quando a gente fala de pagar Prolabore para um sócio que é administrador, ou mesmo para um administrador que não é sócio da empresa, nós não estamos falando de pagar um salário para os fins da legislação trabalhista. Na prática, o que isso quer dizer? Que sobre o Prolabore não há regras fixas com relação, por exemplo, ao fundo de garantia, ao 13º salário, a férias, por exemplo. Vamos pegar esses três para destacar. Fundo de garantia é opcional. Se a empresa e o administrador pactuarem que vai haver o depósito de fundo de garantia, nós fazemos o depósito do fundo de garantia. Se eles entenderem que não deve ser feito o depósito, nós não fazemos o depósito do fundo de garantia. Questão de 13º e de férias, a mesma coisa. O 13º e as férias só serão pagos se fizer parte do acordo de trabalho entre o administrador e a empresa. Se não tiver pactuado isso, não vai ser pago. Então, na prática, o administrador, sócio ou não sócio, ele tem que fazer um acordo com a empresa e definir que direitos ele terá e que direitos ele não terá. Para fazer esse acordo, sempre que possível, eu recomendo que você procure um advogado. Agora, essa questão desses impactos, de ter fundo de garantia ou não ter, férias ou não, 13º ou não, é claro que impactam na possibilidade de atrair um administrador mais ou menos competente. Se você tem a possibilidade, se eu, por exemplo, tenho uma oferta no mercado para trabalhar como funcionário CLT numa empresa e receber salário, mais férias, mais 13º, mais fundo de garantia, e tenho a proposta para trabalhar como administrador numa outra empresa para receber Prolabore sem esses benefícios, eu vou ponderar os dois e vou escolher qual dos dois é melhor. Então faz parte do pacote você construir um plano que traga bons administradores para a sua empresa. Mas deixando isso de lado, que eu estava aqui até digredindo um pouco, vamos voltar para o ponto central. Bom, uma vez que eu determinei qual é a remuneração do Prolabore, a pergunta que eu quero responder hoje é a seguinte: que encargos se paga, ou se pagam, melhor dizendo, sobre aquele Prolabore? Então vamos lá. Para responder essa pergunta, nós temos que olhar para dois lados distintos, tá bom? Vamos começar olhando para o lado do sócio ou administrador que recebe aquele Prolabore. Então, eu, que sou administrador de uma empresa, seja sócio ou não faz diferença. Quando eu receber o meu Prolabore, o que eu vou pagar? Eu vou pagar imposto de renda na fonte. O imposto de renda na fonte é calculado com base numa tabela. Até para facilitar você, eu vou fazer o seguinte: o Felipe vai botar aqui embaixo um endereço. Se você entrar nesse endereço, você vai achar a tabela. Estou pondo no endereço e não diretamente aqui no vídeo, porque a tabela muda todo ano e eu tenho a esperança que esse vídeo dure pelo menos uns 2 anos. Então você entra aqui nesse endereço que você vai ver a tabela sempre atualizada. O endereço é www.sevilha.com.br/Prolabore, tudo junto. www.sevilha.com.br/Prolabore.
Entra lá nesse endereço, você vai achar a tabela e você vai ver que é uma tabela que vai de 0 a 27,5%. Daqui valores arredondados. Prolabore, por exemplo, de R$ 1.500 não vai pagar imposto de renda nenhum. Já um prolabore de R$ 15.000 vai pagar 27,5%. Mas tem lá um percentual de dedução, tem um procedimento para o cálculo. Então você visita esse endereço, pega a tabela e calcula qual imposto de renda será descontado do administrador. Nessa mesma tabela tem o segundo encargo que o administrador paga, que é o INSS. Então, se você visitar esse endereço, você vai encontrar a tabela e você vai poder calcular quanto de INSS será descontado do administrador. Então, pronto, eu como administrador paguei imposto de renda e paguei INSS sobre o meu prolabore. Vamos olhar para o lado de cá agora, que é o lado da empresa. O que a empresa paga sobre o prolabore? Aquelas empresas que são optantes do lucro presumido ou do lucro real, elas vão pagar 20% sobre o valor total do prolabore lá para o INSS. Então, se eu tenho, por exemplo, um prolabore de R$ 15.000, a empresa vai recolher 20% desses 15.000, 3.000, para o INSS. Então, são esses encargos que acontecem de um lado e de outro. Fora, como eu já disse, férias, 13º fundo de garantia, que depende do pacto que for criado entre empresa e administrador. Bom, muito bem. Uma vez que você fizer esses cálculos e encontrar esses valores, tanto para o lucro real quanto para o lucro presumido, você já sabe o que pagar. No caso do Simples, que eu estava deixando de falar, quero tocar nesse assunto, as empresas que são optantes do Simples, elas não pagam nada sobre o prolabore, porque elas pagam INSS sobre o total do faturamento. Então, o administrador de uma empresa Simples paga o imposto de renda e o INSS dele, e a empresa não paga nada. Aqueles 20% que o lucro real e o lucro presumido pagam, quem é optante do Simples não paga sobre o prolabore. Esses são os encargos, então, que você tem que pagar sobre o prolabore que os administradores da sua empresa recebem. Confere aí se as contas estão certas. Muito obrigado.